campanha. E por que fazer assim e não fazer de outra forma? Era comum? O certo é você arrecadar o dinheiro de empresas antes. Certo. Agora você tem um fundo Não, partidário não, agora é eleitoral. outra coisa, tem outra regra. Mas na época como que era? Então, o erro foi esse nosso. Nós pagamos por isso, que as pessoas foram processadas e condenadas. Mas não mensalão. O que é o mensalão? É comprar os deputados para votar a reforma tributária e previdenciária. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Ou desviar dinheiro da chamada Visanet do Banco do Brasil, que também não aconteceu. Porque, no fundo, o mensalão virou um processo político. Foi julgado o PT. Tanto é que o Supremo para de maio a novembro para julgar os réus do mensalão. Eu sou condenado sem nenhuma prova. Não chega no PSDB quando Não, começa... depois teve o mensalão do PSDB, o Eduardo Azeredo é condenado, mas ele foi condenado na primeira instância e não teve propaganda, não teve Supremo, não teve nada. Verdade. Aí já mostra a diferença, entendeu? Mas no fundo, e o dinheiro todo foi devolvido? Não é uma prova de que houve? No caso aí, o PT pagou o empréstimo bancário depois. O PT pagou o empréstimo bancário, entendeu? Porque o PT fez um empréstimo também. O PT fez e pagou. Na verdade, eles transformaram uma questão, que eu digo, de Caixa 2, que devia ser investigada tudo, numa questão institucional, política, para condenar o partido e para tentar derrotar o Lula. Tanto é que quase falaram em impeachment do Lula. Certo? Quase falaram. Mas como naquele momento o Lula tinha muita força, muita mobilização popular, eles temiam também pela economia do país. E acabaram sangrando, como eles diziam, o Lula, para vencer o Lula em 2006 e não venceram. E quem são os personagens que você acha que articulam isso? Você acha que os Estados Unidos estão envolvidos também? Tem interesses? No caso do mensalão, foi muito uma coisa... Aliás, as duas coisas, infelizmente, foi muito do PSDB, né? Porque o mensalão surge muito com Antero Paes de Barro, Tasso Gereissati, muito com o PFL, eles sabendo que eles faziam a mesma coisa, né? Claro. Né? Tanto é que depois surge o escândalo. Chega neles. Né? E surge o escândalo do DEM depois também, surge o escândalo, né? No caso aí do PSDB, ficou chamado mensalão mineiro, entendeu? Mas aí virou um assalto contra a República, contra a democracia, porque pegaram essa história que tinha sido desviado 73 milhões do Banco do Brasil, que não foram, nós provamos com nota fiscal, com a prestação de serviço, tudo. Porque a Visanet não é dinheiro público, é do cartão de crédito. Sim. Você passa o cartão de crédito, você pagou para a Visanet. O que ela faz? Ela faz propaganda. Financia eventos, faz shows, faz prêmios de viagens, para fazer propaganda do cartão do Banco do Brasil. E levantou a tese que havia se desviado todo esse dinheiro. E nós provamos com as notas fiscais, porque tudo que é feito de propaganda tem uma central que registra. Nós provamos que tudo foi usado. Mas naquele momento, quando aparece esse assunto, aí já vira peculato, porque é dinheiro público. A Visanet não era dinheiro público. Apesar que o Banco do Brasil fazia parte também, porque o desconto é nosso. Quem usa cartão que paga a propaganda. Ela só administra isso, a Visanet, né? Ela, na verdade, ela é uma coisa como a hold, né? Ela não existe. Essa fase... Mas aí, como você vê isso? Porque você preso, Lula preso, PT praticamente destruído, e hoje a gente tem outro cenário. Você imaginava que ia ter essa reviravolta? Durante o chamado mensalão, o PT não foi tão afetado, até porque o Lula é reeleito em 2006. Houve realmente um baque grande na militância do partido, no eleitorado, mas depois se recompõe. Já no caso da Lava Jato, já é um projeto mais que vem dos Estados Unidos, das relações do Moro, dos procuradores com os americanos, já o objetivo é o pré-sal, a Petrobras, porque a importância do pré-sal e da Petrobras é muito grande. Porque se você se apropria da renda do petróleo, que é enorme, e investe em tecnologia, na infraestrutura do país, você muda o país. Pois é. Quando você vendeu 40% da Petrobras para dividendos, você manda o dividendo para o exterior. Quando você privatizou os gasodutos, a Transpreto, os postos de gasolina, o gás, você desmontou a Petrobras, o setor petroquímico da Petrobras. Os outros países não fizeram isso. Se você olhar as grandes empresas petrolíferas do mundo,
elas são estatais, tirando os Estados Unidos. Basta ver a Arábia Saudita, os Emirates, Catar, Noruega, entendeu? E o que esses países fizeram? Se apropriaram da renda do petróleo para mudar o país. Aqui, nós desperdiçamos isso. Então, o ataque à Petrobras e à pré-sal, e o ataque é o Lula e ao ao governo do PT. Ao próprio PT, quer dizer, a Lava Jato acabou se virando e um instrumento de promoção, né? Tanto é que o Moro vai ser ministro da Justiça, depois candidato ao Senado e queria ir para o Supremo, entendeu? E o Deltan Dallagnol se aposenta para não ser processado, quer dizer, tudo que ele pregava, ele nega, né? Porque ele devia fazer como nós, porque eu não fugi, eu não renunciei meu mandato de deputado, eu fui lá me defender no plenário. É isso que eu ia falar, você, Lula, foram presos, pagaram o preço, né? E agora a gente está passando essa tentativa de, agora de não se fazer todo o curso legal Agora tem que dar anistia. Antes de acabar o julgamento. Quer dizer que eles já estão confessando que eles são mesmo culpados. Pois é, nem teve julgamento. Eles vão ser condenados e precisa dar anistia. Mas isso é uma hipocrisia tremenda, né? Em algum momento vocês pensaram Não. Por esse passado de guerrilheiro, dessa luta, você fala, não, vamos sair do Brasil, não vamos ser em nenhum momento. Não. E ó, que houve oferta para mim, eu tinha condições de sair. Eu nunca quis. O que seria ter saído? Seria assumir também por exemplo, se eu renunciasse o mandato, eu podia ser deputado em 2006, 2010. Mas eu falei, não, eu vou me defender no plenário da Câmara. A Câmara vai me caçar, eles vão assumir a responsabilidade de me caçar. E foi a opção certa? Foi. Eu não me arrependo disso. Não me arrependo. E porque, lógico, você perder a liberdade é o pior que pode acontecer. Mas eu procurei, dentro da prisão, usar aquele tempo da melhor maneira possível e continuar lutando lá dentro, né? Tanto é que eu continuava... Eu tive um blog. Eu fui um dos primeiros a ter blog. Em 2006 eu fundei um blog. Foi até 2015. Durante a prisão do Mensalão, chamado Mensalão, eu mantive o blog ainda. E eu escrevi esses 2 livros... Da prisão eu fui trabalhar numa biblioteca, depois eu fui trabalhar, quando eu fiquei preso 6 meses, eu escrevi o 2º volume das minhas memórias, que eu vou publicar agora, em setembro, outubro, e ainda organizei o almoxarifado da parte odontológica e da parte da farmácia, lá é um centro médico penitenciário. Eu sempre trabalhei, porque o preso tem que trabalhar e estudar. Fale, Léo, tem dúvidas sobre esse período? Temos algumas perguntas aqui sobre... O Eduardo Lima pergunta aqui, ó. O STF anulou as condenações contra o senhor em 2024. Como foi receber essa notícia depois de tantos anos? Foi um momento que eu esperei muito tempo, porque eu tinha segurança que um dia seriam anuladas as minhas condenações. Principalmente se você pensar que a tua família, no meu caso, minhas filhas, meu filho, né? Passaram todo esse tempo comigo, inclusive me visitando na prisão, tudo. E também, de certa maneira, é a justiça ainda que tardia, né? Como diz a bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia. Como eu sou mineiro, foi um momento muito especial para mim. Tem outra da Cláudia Torres, ó. O senhor acredita que o Sérgio Moro foi parcial e usou a justiça para fins políticos? Totalmente, está provado isso. Ele devia responder até judicialmente por isso. Como ele foi eleito senador, ele não respondeu por isso judicialmente. Aliás, existem denúncias da Procuradoria-Geral da República que precisam ser analisadas e concluídas se sim ou não com relação a essa ação dele. Mas hoje é público e notório que ele fez uso político do seu papel de juiz lá na 13ª Vara de Curitiba e os procuradores também. A Juliana Prado pergunta aqui, ó. Como era a convivência com o Lula nos bastidores da primeira campanha presidencial? Vocês chegaram ao poder dentro do planejamento inicial e se pode dividir alguma coisa daquela época? A primeira campanha foi a de 89, né? Eu não sei se ela está falando de 2002 ou de 89. A campanha Acho que é de 2002, né? 2002. Foi quando ele foi eleito. Nós já estávamos experientes, né? Nós já tínhamos passado a campanha de 89, 94, 98. Então já era uma campanha muito bem organizada, muito bem planejada. Nós tínhamos mais estruturas, recursos. Já tínhamos mais clareza também dos pontos que nós tínhamos que discutir, debater com o país. Nós estávamos mais fortes também em termos de deputados, vereadores, senadores, governadores. Nós já tínhamos governado os principais estados do país, né? Porque nós já tínhamos governado o Rio Grande do Sul,
já tinha governado o Espírito Santo, Brasília, o Mato Grosso do Sul, a Bahia, o Piauí. Então nós já tínhamos acumulado. Em algumas prefeituras, né? Não, e as principais, aqui em São Paulo, nós chegamos a governar a metade do estado quase. E várias capitais importantes nós tínhamos governado já, principalmente Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo. E com isso nós tínhamos muito mais experiência. E também o país conhecia mais o PT e o próprio Lula, né? Estava mais seguro do que ele pretendia fazer com o país. Então foi uma campanha... O pessoal não lembra, o pessoal tinha medo mesmo. Lula vai entrar, vai tomar sua casa, vai colocar gente para uma família, lembra? Exatamente. Não, tinha essa campanha, vai fechar as igrejas. Fechar as igrejas, eu lembro. Fechar as igrejas. E no governo Lula, não sei se no primeiro ou no segundo, talvez os dois, foi que mais cresceu a igreja evangélica, né? Teve um crescimento absurdo. Não, e as leis mais importantes que protegem as religiões no Brasil foram leis aprovadas durante o nosso governo. E os evangélicos mesmo sabem disso, apesar que hoje existem essas igrejas, algumas, né, que estão muito vinculadas ao bolsonarismo, como Malafaia e outros, mas a maioria dos evangélicos sabe que, primeiro que não só o Lula nunca fechou a igreja, como nunca da nossa parte houve um ato que significasse, até porque o Lula é católico. O PT foi fundado a partir das comunidades de base, das pastorais da Igreja Católica, e 1/3 dos petistas são evangélicos. E é muito difícil hoje você encontrar uma família que não tem uma evangélica. Na minha mesmo tem. Então essa história que o PT é contra o evangélico, essa questão religiosa no Brasil, nós temos que tomar muito cuidado. Vou aproveitar para falar, viu, Léo, sobre isso. Por quê? Ninguém discorda de outro porque é evangélico ou é católico, e sim por causa do tema concreto. Você é a favor ou contra a educação integral? Aborto. Você é a favor ou contra aborto? Você quer cobrar imposto de renda dos ricos ou não? Entendeu? Você quer escola pública ou escola privada?